17 de janeiro de 2022 e o Brasil completa hoje um ano do início da vacinação contra a Covid-19. Foi difícil chegar nessa data, mas enfim chegamos e agora um ano. Ao longo do tempo foram aplicadas mais de 342 milhões de doses e cerca de 82% dos brasileiros acima dos 12 anos receberam as 2 doses ou a dose única da vacina. São os números que fazem a gente voltar a ter esperança. E que com os imunizantes a gente viu as mortes, os casos graves da doença diminuírem significativamente. Confira agora os detalhes dessa trajetória na primeira reportagem especial da série Vacinação Covid, um ano. As fotos da dona Márcia espalhadas pela casa ajudam a família da Vivian a matar um pouco da saudade da mãe depois de uma despedida tão inesperada. Márcia já usava oxigênio por causa de uma doença pulmonar crônica causada pelo tabagismo. No final de setembro de 2020, uma crise a levou ao hospital. O que a família não esperava é que ela voltasse de lá com outro problema, a Covid-19. Quando ela retornou para casa, ela estava bem, ficou uns 3 dias bem, e aí começou a sentir os sintomas, e aí internou novamente, o Covid deu positivo. A mãe de Vivian faleceu no início de outubro. Ela lembra que naquela época muito pouco se falava sobre vacinação. A gente só ouvia que estavam pesquisando, os cientistas estavam estudando ainda, mas ainda não tinha nada de definitivo de vacina. Três meses depois, o que poderia ter evitado a morte da dona Márcia finalmente começa a virar realidade para os brasileiros. Minutos depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar o uso emergencial, a enfermeira de São Paulo, Mônica Calazans, foi quem recebeu no braço a primeira dose da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan com insumos vindos da China. A partir da imunização dos profissionais da saúde que trabalhavam na linha de frente contra a Covid-19, o Brasil iniciou oficialmente a campanha nacional de imunização. Mas se por um lado era possível ver um caminho para o enfrentamento da pandemia, por outro, o atraso na chegada da vacina causou consequências irreversíveis e o país bateu recordes de casos e de mortes. Os sistemas de saúde em todo o país viviam um caos. No Amazonas, a situação era ainda mais grave, como conta a repórter Carol Queiroz. Os hospitais de Manaus entraram em colapso. Além da cidade não ter leitos suficientes para quem estava com a doença, insumos essenciais como oxigênio também estavam em falta. Pacientes tiveram que ser mandados para outros estados. Naquela época, há quase um ano atrás, a situação era bem diferente do que a gente vê agora. E caminhando por um dos hospitais aqui da capital, é possível ter a dimensão de como a situação mudou depois da vacina. Foi pensando no irmão e em tantas outras vítimas que a Aline e a família receberam o imunizante. No início de janeiro, o meu irmão foi uma vítima do Covid-19. Mais ou menos 2 semanas ele veio a falecer, veio a óbito e estava na iminência de a gente receber essa dose de esperança, né, que é a vacina. Além do irmão de Aline, outras centenas de milhares de brasileiros perderam a vida para a Covid-19 antes de terem a chance de receber a vacina. É que foi somente a partir de junho, quando o Brasil passou a contar com 4 tipos de imunizantes, que o cronograma nacional de vacinação acelerou. Soraia Lawande explica esse cenário. 6 meses depois do início da campanha, mais de 88 milhões de brasileiros já tinham tomado pelo menos a primeira dose da vacina e os resultados começaram a aparecer. A média móvel de mortes caía dia após dia. Em agosto, foi a vez dos adolescentes iniciarem a vacinação, ao mesmo tempo que a segunda dose já era aplicada no restante da população, acima dos 18 anos.
2022 começou diferente de 2021. Este ano foram 97 mortes pela doença no primeiro dia de janeiro, uma redução de 86,2% em 12 meses. A explicação, segundo os especialistas, está na imunização. Até ali, o Brasil já tinha aplicado as 2 doses ou a vacina de dose única em 81% da população acima dos 12 anos. Nem mesmo a variante Ômicron, a mais transmissível do coronavírus, descoberta no final do ano passado, tem atrapalhado os efeitos das vacinas. O aumento desses casos não se acompanha do aumento de formas graves de hospitalização e mortes, como se acompanhava na era pré-vacinal, na época que não dispunhamos de vacina. Isso novamente nos mostra que estar vacinado, mesmo numa nova onda da doença, seja pela Ômicron ou por qualquer outra variante que possa vir, a vacina vai conferir uma proteção que vai evitar as formas graves. Agora, a próxima etapa é vacinar 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos. Essa população de 0 a 11 anos, ela representa uma parcela muito generosa da população. No Brasil, hoje, ela está aí entre 15% e 16%. De forma que, mesmo que eu vacine hoje toda a população brasileira acima de 12 anos, eu não consigo passar de 84%. Então, se eu não vacinar as crianças, além de eu não estar protegendo as crianças, eu não consigo avançar na cobertura da população total.